Lucas 18, do 1 até o 8, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus contou a parábola para os discípulos. O público-alvo de Jesus era dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele contou essa parábola e ele já mostra aqui no começo o objetivo. O objetivo era esse, para mostrar para os discípulos que eles deviam orar sempre e eles nunca deviam desanimar da sua oração. Orem sempre e nunca desanimem da oração. Então ele disse, versículo 2: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Não amava a Deus e nem aos homens. Não amava a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a si mesmo. Ou seja, não era uma pessoa temente a Deus, não era uma pessoa correta, não é de boa índole, de caráter, enfim. No versículo 3, havia naquela cidade uma viúva também. De um lado o juiz, do outro lado havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele. Continuamente, ela se dirigia a ele, suplicando-lhe e pedindo o seguinte: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor, então continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes dará justiça, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem retornar e vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e pedimos: Deus, fala conosco, continua falando conosco, é o que nós pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é uma parábola que trata sobre oração, e eu queria dizer para você hoje que está aqui, você que é pai, em primeiro lugar, né? Hoje você vai aprender com a viúva. Uma viúva. E todos vocês que estão aqui, você não é pai, você é mãe, você é filho, enfim, Deus quer falar com você. Jesus ensinou essa parábola, e Ele contou essa parábola para mostrar para os discípulos que eles deveriam orar. Que eles não só deveriam orar, mas que eles não podiam, em hipótese alguma, ainda que estivessem nas piores situações, na pior circunstância, eles não deviam desistir, desanimar, cansar de orar. Vocês devem orar, vocês não podem desistir da sua oração. Vocês orem e não desistam da sua oração. Então Jesus conta essa parábola. Então essa parábola é para você. Não sei se você está cansado de orar, ou querendo se cansar de orar a respeito de alguma coisa. Essa parábola é para você. Jesus quer falar com você. Ele quer dizer para você. E Ele quer ensinar para os discípulos que eles devem orar e nunca desistirem, nunca desanimarem, nunca cansarem da sua oração. A Bíblia ela fala sobre oração, né? Na verdade fala muito sobre oração, em muitos lugares, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, no Sermão de Jesus do Monte,
está lá em Mateus capítulo 7, ele fala sobre oração em alguns trechos, ele fala bastante sobre oração. Em algum momento ali, Jesus no capítulo 7, ele diz assim que aquele que busca, aquele que pede e aquele que bate na porta vai receber, vai ser atendido. Que oração consiste em busca intensa. Tem a ver com quem bate na porta que está fechada, até que ela seja aberta. Tem a ver com petição e pedir, e pedir, e pedir. Muitas vezes a gente fica com medo de pedir, né? Tem gente que fala, eu gosto só de agradecer a Deus quando eu oro. Mas está errado. Jesus ensinou a pedir. Nós devemos pedir. E não só pedir, mas nós devemos pedir de forma incansável. Pedir. E não desistir do que pedimos, das nossas petições. Mas o que é importante e é interessante é que essa parábola não está fora de um contexto maior. Se você observar no capítulo 17, se você olhar aqui no capítulo 17, o que acontece exatamente aqui antes, dentro desse contexto, por que essa parábola foi colocada aqui? Por que Jesus ensinou essa parábola, ou ele contou essa parábola? Aqui antes, Lucas mostra o momento em que Jesus, ele ensina para os discípulos, ele começa a mostrar, e ele fala que nos últimos dias, as coisas vão ficar muito difíceis. Se você voltar aqui, você vai perceber, esse é o discurso de Jesus. Quer ver? No versículo 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naqueles dias, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada, a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Tem muita gente que interpreta esse trechinho aqui como se referindo ao arrebatamento da igreja. Mas, se você observar bem, não está falando de arrebatamento da igreja. Ele está falando de uma época muito difícil, muito complicada. E se você observar durante todo o capítulo, ele mostra que nos últimos dias, cada vez mais, nós vamos ter que lidar com um ambiente de muitas trevas, períodos de sombra, de dor, de dificuldade, de muita oposição. Se você observar em Apocalipse também, né, capítulo 19 de Apocalipse, quando todos os reis da terra, os grandes reis, né, eles vão se unir contra Jesus e contra o exército do Senhor, né, naquela batalha do Armagedon. Mas Jesus está falando desse momento, o momento em que as coisas estão muito, muito, muito difíceis, cada vez mais difíceis, principalmente para os que creem em Jesus, principalmente para os discípulos de Jesus. É época de densa escuridão, de muita dificuldade. É época em que quem ora está começando a ficar cansado. É época em que as pessoas estão exaustas. Elas não conseguem mais persistir, né, firmes na oração. Jesus está falando desse período, é desse momento. Então essa parábola não pode ser tirada desse contexto. Porque às vezes a gente tem a impressão que Jesus está ensinando que tudo que a gente quiser e tudo que a gente ficar pedindo para Deus de forma insistente, Ele vai dar para a gente. Todos os pedidos, então vamos aprender com a viúva. É só insistir, insistir, insistir. Senhor, eu quero um carro de 100 mil reais, eu quero um carro. E se eu ficar insistindo muito, Deus vai me dar.
Tudo bem, tem até gente que fala isso, mas está errado, não é isso. Se você olhar para o contexto, se você olhar para o que a Escritura está dizendo, não é essa oração que Jesus está se referindo aqui. Não é disso que se trata. O versículo 37 aqui, no último do capítulo 17, tem essa expressão, termina assim, né? Onde houver cadáveres, ali vão se ajuntar os abutres. O que está dizendo aqui é que trata-se de um período de muita dificuldade e de muitas trevas. Então Jesus contou a parábola, dizendo, e para mostrar para os discípulos que eles deviam primeiro orar sempre e em segundo lugar nunca desanimar. Eles deviam então orar sempre e nunca desanimar. Sabe por quê? Principalmente em se tratando de tempos escuros, tempos sombrios, de dor, de dificuldade, de perseguição, de dureza, sabe, de sofrimento. Deus está de ouvidos abertos. Ele está do outro lado da porta. Ele está esperando ser encontrado por aqueles que o buscam com todo o seu coração. Irmãos, em tempos de dureza, em tempos de trevas, em tempos de dificuldade, como são esses os tempos em que nós estamos vivendo, Jesus não está falando porque nós, a igreja, a gente tem que ser um bando de crente mimado, que tudo que vem para nós, tudo que a gente deseja, Ele é obrigado a dar. Se a gente ficar insistindo, chorando, importunando até Ele dar, não é isso. Não é isso. Jesus está dizendo que as coisas estão piores, elas estão ruins, elas tendem a piorar. Está difícil? Vai ficar pior. É isso que Jesus está dizendo. Ele estava falando, ele pregou esse sermão profético, anunciando que dias muito difíceis estão aí pela frente. Mas aqueles que creem, seus discípulos, devem orar sempre. Eles devem orar. Orem, 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 orem. E não desanimem. Orem e não desanimem. Aí ele conta a história da viúva e do juiz. De um lado o juiz, a gente sabe, e a gente tem hoje a figura do juiz. Na época, é lógico que tem muito a ver, mas tinha algumas diferenças. Lá na época de Jesus, eles tinham aquela figura do sinédrio, por exemplo, que era aquela congregação de 71 homens íntegros, todos eles mestres da lei. E eles então faziam ali os julgamentos. E esses homens eram marcados por aquela tradição farisaica e dos saduceus também. Eles tinham o que era pior de um lado e do outro. A figura dos sacerdotes, o sinédrio, né? Eles eram os homens que julgavam as causas. E Jesus viveu em um período onde as pessoas eram injustiçadas o tempo todo. Porque elas eram extorquidas, enganadas, injustiçadas, elas recorriam ao juiz, aos juízes, ao sinédrio. Só que nesse caso aqui, trata-se de um juiz, porque nessa época também tinha aquele juiz romano, que era colocado em cada uma das localidades. Lá na Palestina tinha os juízes romanos, que é uma figura só. Aquele juiz que estava lá não era para defender o interesse das pessoas. Ele estava lá para defender os interesses do império, de César, principalmente. Era o juiz implantado ali pelo Império Romano. É desse juiz que Jesus está falando. É esse o juiz iníquo. Ele não temia a Deus, porque ele era romano. Nem a Deus, e ele não estava nem aí para as pessoas. Mas ele foi importunado, né? Diz aqui que ele escuta e ele não está nem aí para a causa daquela senhora, daquela viúva. Do outro lado a gente vê a viúva. As pessoas da época de Jesus estavam familiarizadas tanto com a figura do juiz iníquo, quanto com a figura da viúva. Porque viúva é aquela pessoa que não tem mais a quem recorrer.
ela não pode, ela não tem mais recursos. Ela já esgotou todos os seus recursos, né? Essa viúva, ela teve que recorrer ao juiz, porque ela não tinha quem estivesse com ela. Ela não tinha nem marido, é claro que não. Ela não tinha mais filho. Ela não tinha pai, nem um parente homem, sobrinho, irmão. Ela estava sozinha. Ela não tinha a quem recorrer. Ela era aquela pessoa totalmente desprovida. E ela foi injustiçada. Passaram ela para trás. E ela não tinha mais o que fazer. Ela tinha perdido. Alguém tinha roubado. Ela foi vítima, né? Uma vítima de verdade. Mas ela não se deixou levar, né, pela situação. Ela não era comum uma viúva recorrer ao juiz. Normalmente era um homem, tinha que ser uma figura masculina, mas ela vai. Ela não tinha mais recursos, mas ela vai ao tribunal, ela vai para o juiz. Aí Jesus, depois ele fala, então, vocês que, olha só, se até esse juiz, que é uma péssima pessoa, ele atendeu o pedido, imagina o que Deus vai fazer por vocês. Em outro momento Jesus diz, se vocês atendem os seus filhos, vocês que são pais, se vocês atendem ao pedido dos seus filhos, quanto mais o Senhor, o nosso Senhor que está nos céus, Ele vai atender a oração de vocês. Lá em 1ª carta de João, versículo 5:14, está escrito que se nós pedirmos a Deus alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos atender. Não é tudo o que a gente pedir. Está dizendo lá que quando nós pedirmos alguma coisa que esteja em acordo com a vontade que Deus tem para nós, é lógico que Ele vai nos atender. E é por isso que nós não devemos parar de orar. Nós devemos orar de uma forma incansável, sem desistir jamais. Houve um momento em que o juiz ouve o pedido da viúva. E eu queria dizer para vocês aqui hoje, ele estava lá ouvindo, né? Ele usa algumas expressões no grego, a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa para dizer que ele se esmurrava, ele se esbofeteava, para que a carne dele obedecesse a Deus, para que o Paulo obedecesse a Deus e se tornasse como Cristo. É a mesma expressão. Ele usa e ele fala que aquela mulher, o pedido daquela mulher, ela era incansável e ela não desistia e ela estava lá sempre. Era recorrente o mesmo pedido. Faz justiça, eu fui injustiçada, eu fui roubada, eu sou uma vítima. Ouve a minha petição, ouve o meu pedido, olha só o que aconteceu. Ouve a minha petição, a minha súplica, e ela não cansava. Houve um momento que ele não suportou mais. Ele fala, essa mulher está me esmurrando, e ela vai continuar me esmurrando, me insistindo, sempre no mesmo ponto, sem parar. Então eu preciso atender o pedido dela. Jesus falou para a gente fazer a mesma coisa. É claro, o nosso Deus não é como esse juiz. E ele deixa isso claro. Ele falou, o Pai de vocês que está nos céus não é como esse juiz. E é lógico que Ele vai entregar para vocês aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Por isso, peçam. Então, a gente precisa entender que o pedido dela, e é por isso que ele termina no versículo 8, dizendo, é claro que Ele vai fazer justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra. O pedido da viúva é o pedido pela volta do Senhor. A gente sabe que a única forma de Deus resolver todos os problemas, a única forma de Deus resolver toda falta, toda dor, toda situação de sofrimento, é com a volta do Senhor.
A oração envolvida, e a oração de que Jesus está falando aqui, que a gente não deve desanimar, que a gente deve pedir todos os dias, todo momento, e nós não devemos nos cansar jamais, é a oração pela volta do Senhor. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra. Peçam, é a única forma da sua dor ser definitivamente cessada, das suas lágrimas serem totalmente enxugadas. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Para nós aqui, para você que é pai, para você que é mãe, não importa a situação que você esteja hoje, se vivendo um momento de grande dificuldade, Jesus está dizendo: ore, não cansa de orar. Faça isso. Maranata, né? Peçam. Ele fala aqui que Ele vai atender sem demora. Às vezes a gente fica pensando que Deus está demorando em responder. A igreja clama e Ele não atende. E passam-se aí os anos, as décadas, os séculos, milênios, e Jesus não volta. Ele não vem resolver os nossos problemas. Mas lá em 2 Pedro, está dizendo lá que Deus não está demorando, como alguns dizem. É isso que Pedro fala. Não é que Jesus está demorando, como dizem alguns. Ele está fazendo isso porque Ele é paciente. E Ele está fazendo isso porque Ele está esperando reunir todo um povo. Eu queria chamar você, porque não tem como ser cristão, meus irmãos, se a maior das nossas orações, não dá para ser crente. É isso que a gente precisa entender. Se você não pede pela volta de Jesus todos os dias, você não é cristão coisa nenhuma. É isso que Jesus está falando. Se a gente não anseia pela volta do Senhor, todos os dias, em todo momento, se essa não é uma aspiração da igreja, se não é uma aspiração minha, então, peraí, tem alguma coisa errada com a minha fé, com a minha oração. Nós devemos sim pedir, né? E Jesus falou que a palavra de Deus, né, mostra que com Cristo nós ganhamos todas as coisas. Na medida em que Deus nos dá Cristo, Ele nos dá tudo. Ele responde a todos os pedidos, Ele responde a todos os anseios e clamores. Eu quero convidar você nessa manhã a fazer isso. Amém, irmãos? Não dá para ser cristão sem viver, né, essa expectativa da segunda vinda de Jesus. Não tem como. Eu quero encerrar essa mensagem, pedir para você abrir no Salmo 55, versículo 16 até o 17. Queria pedir para as crianças, elas estão prontas aí já? Carol, tá tudo descendo? Tá, né? Fala para elas. Já podem descer, por favor. Salmo 55, versículos 16 e 17. À tarde, pela manhã e também ao meio-dia, eu choro angustiado e Ele ouve a minha voz. E Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Jesus, Ele sabe que está difícil. Ele próprio previu isso, meu irmão. Ele sabe. Está complicado, Ele sabe. Está difícil, ele já avisou que seria assim. Não é surpresa. Não é surpresa alguma. Então, como o salmista, e como Jesus ensinou, né, através da história da viúva, à tarde ou de manhã, à tarde, à noite, de manhã, de dia, o tempo todo eu clamo ao Senhor que me salvará. Eu clamo ao Senhor que me salvará. Eu choro angustiado, sim, mas Ele ouve a minha voz.
Jesus está dizendo aqui que Deus está de ouvidos abertos para a oração da igreja, para a oração dos discípulos, que clamam sim por justiça, que clamam sim para que Deus resolva, porque fomos roubados de todas as formas, fomos ofendidos de todas as formas, e nós devemos clamar, e nós devemos buscar de forma incansável. Nós devemos sim orar, e nós devemos orar sem cansar, irmãos. De manhã, de tarde, devemos colocar essa angústia que tem no nosso coração diante dEle, e nós dirigimos a Ele. Porventura o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Vai. É a pergunta retórica que Jesus faz. Ele vai encontrar? Vai. Ele vai. Senhor, eu não vou cansar de pedir. Senhor, eu não vou parar de pedir. Eu peço sem parar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome todos os dias, de manhã, de tarde, de novo, de noite. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Enquanto isso, Senhor, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados. Eu vou pecando, me perdoa. Enquanto isso, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livra do mal, me livra do mal, me livra do mal. Enquanto isso, Senhor, mas que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pais, está preocupado com seu filho? Está preocupado com seu filho? Clame pelo reino, o reino de Deus, que ele venha, que seja feita a vontade de Deus, a vontade de Deus seja feita. E Maranata, nós devemos hoje, irmãos, avivar no nosso coração, porque a igreja quase não fala mais sobre isso, a igreja não fala da volta de Jesus. E se não fala sobre a volta de Jesus, é porque não é igreja. Se não aspira e deseja a volta de Jesus, é porque não é crente. Porque toda a nossa fé está baseada no fato de que Jesus volta para resolver. Ele volta para enxugar as lágrimas. Ele volta para fazer justiça. Uma espada está saindo da sua boca. Essa é a imagem que João tem de Jesus. Aquela figura toda poderosa, mas com uma espada aguda, afiada na boca para fazer justiça. A palavra de Deus. Nós continuamos orando. Amém, irmãos? Vamos orar. Sem parar, o tempo todo. É esse o conselho que eu dou, que a palavra de Deus dá para nós hoje, nessa manhã. Para vocês todos, para mim também. Eu não vou desistir, eu não vou parar de orar. Amém? Glória a Deus. Estão aí já as crianças? Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo fiel, companheiro, exemplo verdadeiro de amor.
eu queria desejar a todos um bom Dia dos Pais, principalmente para você, papai. Eu amo você e toda a minha família. Eu queria falar que eu te amo muito. Eu não te trocaria por nenhum pai do mundo. Obrigada por tudo. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo muito. Te amo, papai. Pai, eu te amo muito. Eu gosto de brincar com você e fazer muitas coisas. Assim, um monte de coisa. Feliz Dia dos Pais e te amo. O meu pai fez esse castelo e ele fez a casa e isso daqui tudo. E antes dele sair, ele me dá um abraço. Depois ele brinca comigo muito. Eu amo meu pai. Dia dos Pais, que eu quero muito te abençoar por Jesus, Pai, porque eu te amo do meu coração. Papai, você é o melhor pai do mundo. Eu quero que você dá muito mais gosto de mim. E eu quero que você fica muito satisfeito pra mim. Ainda que você não venha comigo. Tchau, papai, você é o melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais. Gi, esse olho é da mamãe? É do papai o olho? O outro olho também é do papai? E o nariz? O nariz é da mamãe. É da mamãe o nariz. É do papai. E o dente? O dente é do papai? É da mamãe o dente. Do papai? É da boca também? Papai? Te amo. Manda beijo. Você gosta de sair pra passear com ele no shopping? Você gosta quando ele te chama de Miguelinha? Não. Você gosta quando ele deita com você e fica coçando suas costas pra você dormir? Sim. Você ama o papai? Sim. Eu gosto quando ele faz cosquinha e quando ele deita comigo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo e muito obrigado por ser essa pessoa incrível que você é, viu? E beijo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, desejamos que você tenha um feliz Dia dos Pais e que você continue sendo esse papai maravilhoso. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu gosto muito quando você conta história pra você comigo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, pai. Eu te amo muito. E eu amo quando você me leva no McDonald's escondido da mãe. E eu queria agradecer a você ser tão legal e especial pra mim. Eu te amo muito, muito, muito. Beijo. Pai, eu te amo. Eu gosto muito de você. E um feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo.
Nós agora vamos lá, todos os pais. Seguindo o exemplo da viúva. Não tem nada melhor que você, pai, pode fazer pelo seu filho. Nada melhor. Na escola cara, roupa cara, brinquedo, do que um pai que ora pelos seus filhos. Que incansavelmente, de dia e de noite, coloca os filhos diante de Deus. Faça isso, meu amigo, meu irmão. Ore incansavelmente pelos seus filhos. Que eles sejam colocados no caminho. Amém? Não tem nada melhor que missão essa de influenciar poderosamente alguém que te ama de verdade, né? Que está atento para ouvir o que você tem a dizer e ensinar. Vamos orar então todos juntos? Você que está sentado, pode ficar de pé também. Estenda sua mão nessa direção. Nós vamos orar pelos pais hoje aqui. Pelos pais. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que Ele agora, através do Espírito Santo, toque em todos os pais. Que eles sejam poderosamente capacitados para serem todo o pai que essas crianças precisam. E você, pai, todo pai que os seus filhos precisam. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, tão gratos. E nós oramos, Deus, porque nós não temos a quem recorrer. Nós não temos para onde ir, como disse Pedro naquele dia. Nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de misericórdia. É só o Senhor que tem salvação. E é por isso que agora nós estendemos, Pai, as nossas mãos. E nós erguemos, Pai, as nossas vozes. E nós oramos e nós clamamos, Senhor, abençoa, Senhor, todos esses pais aqui. Todas essas pessoas que foram, Pai, colocadas sobre os filhos. No nome de Jesus, Pai, eu clamo. Nós clamamos como igreja agora. Toque em cada um, meu Deus. Capacita cada um no nome poderoso de Jesus. Seja Teu Espírito, Deus, a influenciar, a mover, para que amem os seus filhos, para que sejam carinhosos, cuidadosos, atenciosos, Pai. Para que não troquem, Senhor, para que não abram mão de estarem com seus filhos por nada. Eu clamo no nome de Jesus, nós oramos no nome de Jesus, Pai. Estende a Tua mão poderosa agora, Senhor, e abençoa, Senhor, essas famílias, essas crianças, aqueles filhos que não têm hoje os pais aqui, Pai. Abençoa, protege, derrama da Tua graça sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Agora também oro e peço pelo dia, pelo resto do dia, pelo almoço em casa, pela reunião das famílias, Deus. Continua ministrando, continua falando ao Teu povo. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos vocês, pais. Vão em paz. Antes, os pais hoje merecem todos os abraços aí. Vamos abraçar e abençoar.